tem me criticado pra caralho, não é isso? Eu disse que Alexandre de Moraes armou mais gente do que Bolsonaro, o que é verdade. Ele permitiu que guarda municipal de cidade interior tivesse arma. Hoje em dia, tem 3 ou 4 vezes mais guarda municipal com arma na mão do que policial civil nesse país. O problema é que isso pode ter tido algum efeito positivo contra o crime, mas teve um efeito positivo ainda maior, um efeito negativo ainda maior contra a nossa liberdade. Eles estavam armados na pandemia, não é isso? Se a guarda municipal não tivesse arma na pandemia, não seria diferente ou não? A tomada era pau, não é isso ou não? Mas eu acho que... Não. Mas eles acabaram chamando a polícia militar. Bater na polícia. Mas não é diferente, velho. O cara chamar a polícia e o cara ter arma igual ou não? Não, é diferente. Se eu tomar pau, eu chamar a polícia e mas eu tô falando que eu acho que o efeito não ia ser tão diferente assim, não. Mas é lógico que tem diferença. Inclusive, esse negócio de arma, eu acho que você fala uns negócios meio nada a ver, cara. Começa aí, vai. Você tem arma no Senado? Mas agora não tem mais como, né? Agora, se eu quiser fazer, eu vou ter que sofrer mais. Lula nunca reduziu. Lula nunca reduziu as armas que eu podia ter. Tá bom, mas Dilma você nunca reduziu, você Bolsonaro reduziu a metade. Rapaz, mas você tá pensando só em você. Não, no Brasil inteiro. Lógico que não. O número de armas... Presta atenção, o número de armas dentro do Bolsonaro era 700 mil, aí passou pra mais de 1 milhão. Não, calma. Não, isso é um fato. Isso é, graças ao Xandão. Graças a Xandão. Quem aumentou foi Xandão. A maioria desses CRs... Olha, ouça. Antes de Bolsonaro... As brilhas que miram no escuro. Tava com Temer. Aumentou ou diminuiu o número de CACs? Você tem que ver a tendência como era antes e como é depois, aumentou, não é isso? Com Temer, no Temer, aumentou o número de armas em 20%. Nem manteve esse nível. O maior registro de CAC proporcional, não é absoluto. Mas proporcional foi com o Temer. Mas o CAC não pode fazer nada. Temer não fez... Mas ele tem arma, calma, cara. Ouça, você tem arma. Sempre existiu CAC, porra. Existia CAC na década de 70. Tinha gente que era colecionador de arma na década de 80. Isso sempre existiu. Temer melhorou a situação pro CAC? Porra nenhuma. Foi igual, não é isso? Temer mudou alguma coisa na legislação de armas? Zero, não é isso? Por que bombou a quantidade de armas com o Temer? Cada legislação que eu mencionei, de Alexandre de Moraes, deixando o município de 50 mil habitantes ter arma. Explodiu. Porque esses caras passaram a comprar arma e já tava tendo um aumento muito relevante de colecionador e caçador. O que Bolsonaro fez foi botar um comunista, que eu botei artigo no jornal em 2015, quem quiser pesquisar aí, Jornal Opção, explicando que Moro era um cara intimamente comprometido com a extrema esquerda, um desarmamentista, que as 10 medidas... E essa época aí que os caras falavam que o Moro era o Batman do Brasil? Vocês lembram dessa vergonha também? Que ele virou herói nacional? O Gadão idolatrando ele? Eram Castro, Nazi, a zorra toda. Essa também foi vergonhosa, hein? Na época, quem tiver dúvida, bote lá, Jornal Opção, bote lá, Renata Moedo, Jornal Opção. Você vê que eu esculhambo, eu mostro de onde veio as ideias, da primeira até a 10ª das medidas. Inclusive, ele só aceitou ser ministro do Bolsonaro com as medidas na mão, não é isso? Que ele queria que implementasse aquilo, não é isso? Sim. Que, inclusive, mas o Bolsonaro foi com a perna aberta porque tava querendo popularidade. É isso, mas... Porque na época, na direita, o Moro era popular. Sim, isso é verdade. Eu concordo. Eu concordo que, por exemplo, se for parar pra pensar, o Bolsonaro é frouxo. Beleza? Você concorda que as áreas controladas dobraram com o Bolsonaro? Não, mas as armas aumentou com ele, sim, mano. Sim, aumentou, mas já aumentava antes. Assim, a criminalidade diminuiu. Você fala assim, baixou de 70 mil mortos pra 40 mil. Aí você fala que a população envelheceu. Que argumento mais idiota? Mais idiota? Não, a população envelheceu de um ano pro outro? Sim. Claro, como assim? Posso explicar? Mais de 90% das ocorrências de delegacia são pessoas em uma faixa etária de menos de 10 anos. Você concorda comigo? A maioria dos vagabundos, dos pivetinhos e tal, esse cara não chega na sua idade, porra. Eu sou Bolsonete, volta mito. Você tá zoando. O Gorgonoide refutou 38. Pior que não, cara. Não é tão simples assim, não. O 38 vai explicar aí, ó. O ladrãozinho violento não chega na sua idade, porra. Eles não moram, não chegam na sua idade, porra. É isso. Uma diferença de 20% na quantidade de nascimentos em 5 anos, 15 anos depois, dá uma diferença de 20% de vagabundos, porra. Na verdade, mais ainda. Porque, calma, ouça, tem que ver qual é a diferença de nascimentos naquele extrato social. Tipo assim, não interessa o número de nascimentos do que quem não é vagabundo. Você concorda comigo? O número de nascimentos de quem é rico, de quem não é vagabundo. É aí que tá o ponto, ó. Por isso que estatística é uma coisa que engana muito. Você não pode avaliar que simplesmente de um ano para outro diminuiu e ponto final. Ou seja, como se tivesse de um ano para outro um monte de gente envelheceu sei lá quantos anos. Isso não existe, entendeu? Estatística é uma coisa totalmente manipulada, irmão. A maneira como eles apresentam uma estatística e explicam a estatística vai fazer você acreditar numa puta mentira. Ou na verdade, se eles explicarem direito, né?
Mas caiu Porque mais... tá nascendo ninguém. Mas agora o número vem crescendo. 40, 50, 60, número 70. Baixa pra 40, Não, aí é por causa que do nada... proporcionalmente, a queda de fecundidade maior que o Brasil experimentou foi entre 99 e 2006, que é os vagabundos estão aqui começando, entrando agora, porra. Ó, três fatores. Então agora tem que continuar caindo com o Lula. Tem três fatores. Calma, moça. Tem três fatores que interferiram mais do que Bolsonaro. Eu vou dizer, você diz se é verdade ou mentira. O Uber e o iFood virou gente do crime, sim ou não? Com certeza. Pra caralho. O Uber e o iFood, a possibilidade do cara trabalhar sem ter emprego, tirou milhares, isso é comprovado estatisticamente. Gente pra caralho deixou de ser vagabundo pra estar com a bicicleta, turma no chuva, vai receber 5, 10 conto na entrega, não é isso? Com certeza. Isso aconteceu nos últimos anos ou não? Antes de Temer era irrelevante e depois de Bolsonaro é o bico. Todos cidades têm. Você beleza, você concorda? Outra coisa que aconteceu nos últimos 8 anos no Brasil. O número de câmeras aqui na cidade de São Paulo aumentou em quantas vezes? A principal política de todos os estados do Brasil, praticamente, é meter câmera com reconhecimento facial chinês na porra toda. Rapaz, Se tiver um aumento de 5% na criminalidade, já vai contra tudo isso que você falou no governo de Lula? depende da métrica. Tem várias métricas de Aí você vai criminalidade. justificar com outra coisa. Não, calma. Tem várias métricas de criminalidade. Tem várias métricas. Por exemplo, você contar só corpos, morte violenta, é um tipo de criminalidade. Você pode ter um tipo de crime subindo e outro tipo de crime caindo. Tem várias proxies, você concorda comigo? Concordo. Tem que ver qual é a média que você tá utilizando, né? Rapaz, os caras de Bolsonaro mas até o que hoje, velho. acontece? Okay? Se você pegar o Brasil hoje, não tem solução mais não, porque se você pegar, a gente paga mais de 50% de imposto, se você somar tudo. Então, a quantidade de pessoas que vivem recebendo de imposto já é maior do que a quantidade de pessoas que está contribuindo. Você que é um funcionário público, você é exceção em questão do seu pensamento. A grande maioria dos funcionários públicos é mais Estado. Então a gente chegou num ponto que não tem volta mais. Não, o problema não é funcionário público, não. O problema é que... Cara, sobrou até pros funcionários públicos. O problema são os funcionários públicos. É foda, né? É tanta coisa errada no Bostil. Sobra... É tanta coisa errada no Brasil que vocês perceberam que sobra pra todo mundo. Menos pra quem deveria sobrar? Pra acabar, não? Eu acho que ainda a gente não chegou na questão do... Se o crime tende a subir agora com o Lula... Eu tô muito curioso. Vai cair. Não, tipo, tem um ano... Ó, por exemplo, esses 12% de população que mora em lugar controlado, esse cara paga energia elétrica? Não. Esse cara paga água? Não. Esse cara paga IPTU? Não. Esse cara contribui com a sociedade? Não. Ele só... Porra, é essa? Contribui pro vagabundo, porra. Os caras são vassalos, eles são o governante, o tribunal, a justiça, o soberano sobre eles, não é a facção criminosa? Sim. Pois é, como é que você vai dizer que esse cara tá contribuindo pro crime integralmente e ainda recebe benefício social? 12 estados do Brasil, tem mais gente no Bolsa Família, não quer receber do salário, o cara do Bolsa Família vai votar contra a esquerda? Não. Pô, não tem mais eleição. Mas é isso que eu tô falando aqui, caralho. Se a urna é da Venezuela, não, mas calma, se tem fraude eleitoral, você discute nada calma disso, aí, não é isso ou não? Mas eu isso daí que ele falou. Não precisa de fraude pra ser eleito, não. Fora assim e tal, velho. Ó. Você vai nesses bairros de quebrada aí, os caras tão nem não, filho, pra eles tá tudo certo. Rapaz, ó, Os caras da quebrada tão que tão, Cussal. Andando de fuzil, tá tudo certo pros caras. Os caras tão vivendo no primeiro mundo. Ai, cara. Aqui no Brasil, o vagabundo tá vivendo no primeiro mundo, irmão. Tá maluco? Tá tudo certo, caralho. O Alexandre de Moraes botou o Bolsonaro pra pedir desculpa às denúncias que fez contra ele. Esse era o momento de Bolsonaro ser homem e dizer assim, olha, bicho, se você acha que eu cometi um crime contra você, você tem que se declarar agora impedido e sair desse julgamento. Ele não botou pra fuder? Se você não falou de minha mulher, você não falou isso, aquilo, não sei o que lá, que eu era canalha, ele botou o cara pra pedir desculpa. Ele diz, olha, bicho, se você quiser me punir agora, você vai ver, você vai ficar claro que essa porra aqui não vale nada. Porque você tá me dizendo, não sou eu, é você que tá me dizendo que eu cometi crimes contra você, não é isso? Se isso for verdade, você tá impedido. Saia e chame outro, não é isso ou não? Não é isso que ele tinha que ter dito ou não? Sim. Por que ele não disse? Comentando sobre a questão do auxílio, um dos princípios do comunismo é a dependência do povo com o Estado, ou seja, é mais viável manter a população com migalhas do que desenvolver o país, sem dúvida. Isso aí não é nem questão de comunismo, não. Isso daí é uma estratégia que eles vão utilizar para controlar a população. O Estado, o grande problema do Estado, o poder real do Estado, é justamente essa capacidade monstruosa e soberana que ele tem de determinar qual que será a sua motivação amanhã. Todo dia, quando você acorda no Brasil, você tem mais motivos para ser um trabalhador honesto ou um vagabundo. Se você escolhe ser um vagabundo, sem vergonha,
significa que o Estado, ele já tem controle total sobre você. Papel podre, moeda fiduciária, Tiger, OnlyFans, qualquer coisa errada que você se envolva, a probabilidade de ganhar mais dinheiro é muito maior. Então acabou. Esse é o problema, o cerne da questão. Da mesma forma, o Estado poderia ser utilizado para amanhã inverter essa motivação. Fazer você acordar tendo prazer de ser brasileiro. Confiando no seu país, confiando no seu governo, confiando na moeda, confiando no trabalho. Você entende? No final, não existiu comunismo e não existiu capitalismo nesse país. Não existiu o Estado, por ter o poder coercitivo, por mandar nos meios de comunicação, eles fazem uma lavagem cerebral no povo. Cara, eles literalmente vão determinar o que você vai pensar amanhã. Você tem noção do que é isso? O Estado tem o poder de determinar até o que você pensa. Se o Estado, ele cria as leis, ele impõe a regra do jogo e ele detém o poder da comunicação, precisa de mais o que para controlar o povo? Você determina qual que vai ser a lei. Você coloca pessoas de forma estratégica no poder para cumprir ou não com a lei dentro dos seus interesses. A mídia, ela propaga desinformação, tudo aquilo que é importante pro Estado, no sentido de ludibriar, enganar as pessoas todo santo dia. Nem inflação eles têm coragem de falar o que é de verdade. O povo não sabe nada. Estatísticas são mostradas de forma manipuladora. Se você tem um Estado que atua dessa forma, cara, não tem o que fazer. O controle é total mesmo. É por isso que também é imbecil ficar discutindo se tem fraude ou não em eleição. Porque não muda nada no final das contas. Por que o Dr. Enéas falava 15 segundos e os outros caras falavam 8 minutos? Por quê, irmão? Por que os partidos que tinham mais pessoas sempre tiveram maior tempo de representação pra poder falar? A emissora vai lá e mostra uma estatística. Ah, porque o Lula tá com 60% de intenção dos votos. Se eles ficarem uma semana mostrando isso pro povo, o povo vai acreditar, irmão. Isso aí vai induzir um monte de gente a votar neles também. Da mesma forma que você vai na escola e você aprende o que eles querem que você aprenda. Você fica anos da sua vida escrevendo num papel, escutando o professor falar a mesma coisa. Irmão, depois de 15, 20 anos, você tá encaltrado, velho. Acabou. Você aprendeu o que eles quiseram que você aprendesse, da forma que eles determinaram que é a melhor para ser repassada para você. Eles escolheram o processo de avaliação através das provas, o que você vai ter que escrever que vai ser certo, o que você vai escrever que vai ser errado. Você entra na política e sua vida já acabou, cara. Não, Concordo aqui com o governoide. Não tem, isso vai é tomar besteira. no Xande. Se você não quiser, no caso você aqui, dá por exemplo, o cu para Nicolas vários Ferreira. cavalos Eu australianos, acredito que quanto mais tempo ele albinos continuar na claros. política, você vai ver ele tomando Você é um decisões gay que você não vai que para entender, de porque ele tem falar filho e tem bosta esposa. 99, Tem uma máfia, cara. Não tem como você entrar nesse negócio. Mas eu e falar concordo. Assim, Bolsonaro é fruto. Ele tá bem na prancha, tomou uma decisão, a foto da Laurinha. Indo pra escola. Não, mas a questão da frouxidão do Bolsonaro é o seguinte. Sujeito homem faz o quê, irmão? Ó, isso é valor pra vida, tá? Eu, sendo homem, se eu dou minha palavra, principalmente no contexto de virar presidente da República, se eu dou minha palavra pra 200 milhões de pessoas e eu percebo que eu não vou conseguir cumprir com a minha palavra, por razões que não estão no meu controle, fugiram do meu controle, ameaça da sua família, sequestro, qualquer coisa, eu venho a público e falo, ó, aconteceu isso, daqui pra frente estou impossibilitado de seguir, porque senão minha família vai morrer. E eu também. Sinto muito, mas não dá pra fazer o que a gente achava que dava pra fazer. Eu tô fora. Agora não. O que o Bolsonaro, presidente da República, ele fez? Ele jogou o jogo. Ele se enfiou lá no meio. Chamou pra governar com ele quem? Pessoas que estavam desde sempre lá. Né? Os mesmos canalhas. Então isso não é uma mera questão de ser frouxo, não. Se eu chego aqui pra vocês hoje e prometo uma coisa que eu acho que será possível de realizar e amanhã eu percebo que não é, eu volto aqui e falo, ó, não foi possível realizar por isso, isso e isso. Tô aqui pedindo desculpa por ter dado minha palavra, mas eu não vou conseguir cumprir. Pronto. Isso é bonito, isso é honesto. Agora eu vou ficar aqui fazendo um teatro? Brincando com a confiança das pessoas? Mentindo? Cada hora inventando uma desculpa nova? Vai tomar no cu!
escola. Concordo com você. Não tem como não, cara, chamar Inclusive, esses caras de frouxo, não. não, Não inclusive, tem solução, não. por mano. esse motivo, que eu acho que a maior frouxidão dele foi ter voltado dos Estados Unidos. Ele tinha que ter ficado lá. Aí ele tava livre de dizer o que ele quisesse, né? Ele já tava independente financeiramente. Se tivesse comprado essa porra de Bitcoin em 2022, ele ia ter quanto hoje? Ah, ia tá pelo menos uns 30 e poucos. Ia tá mais de 100, porra. Você Agora acha eu ainda que o prefiro o Bolsonaro Nicolas você lá. acha que o Eu Bolsonaro ainda é pior prefiro que o o Lula? Nicolas lá do que o comunista. Mano, eu Você gosto, prefere o eu Nicolas que o gosto. comunista, Com não? certeza. Ou não? Utópico, irmão. Hoje é utópico. Dizer que seria possível estabelecer monarquia, concentrar tudo na mão de um cara só e resolver a parada, esqueça. Não dá mais. Não tem como mais, cara. Tudo já mudou absurdamente. A lei já mudou, já tá tudo diferente. Não é assim, irmão. Não existe. Seria pior, na verdade, fazer isso. Não tem essa porra de democracia, não tem monarca, não tem nada disso aí. Não tem comunismo, não tem capitalismo, não tem porra nenhuma. O que tem é um sistema diabólico, satânico, onde existe uma elite satânica devota ao demônio. Essa elite é controlada pelos demônios e eles ditam a regra do jogo. Eles ditam a história que você vai aprender na escola, quem é bom, quem é mal, quem salvou quem não salvou quem. Eles determinam pra vocês as religiões que vocês vão ter que acreditar ou não. Eles que determinam tudo. A batalha é espiritual, puramente. Porque fisicamente todos nós estamos presos aqui. Mas a sua alma? Você quer que sua alma pertença a quê, irmão? Qual que é seu desejo real? É viver na mentira? Você quer sucumbir? Você quer literalmente chegar no seu último dia de vida como um gado? Sem ter se libertado espiritualmente dessa farsa? Davi, Você que escolhe, irmão. Ah, não, eu entendi monarquia. Não, também não existe discussão de estado mínimo, estado máximo. Eu já expliquei que isso é conversa de mentecapto. Não adianta, não existe diminuir o estado ou aumentar o estado. Isso não quer dizer nada. O estado, ele tem que ser necessário. O que é o estado necessário? É um estado legítimo que usa o seu poder para quê? Para resolver os grandes problemas que afligem aquela sociedade. Então se eu chegar pra você e falar que o Estado brasileiro ele é inchado, peraí, é inchado pra quem? E é mínimo pra quem? Porque pra nós ele é mínimo. Pros políticos ele é máximo. Pros vagabundos então, bandido nem se fala. Você vê algum bandido aí reclamando do Estado, irmão? Tá tendo aposta na Polymarket. Se você tá... O Bolsonaro vai ser absolvido ou não, né? Se a absorção de Bolsonaro, se quem tiver interesse, tem 30... Então, literalmente, irmão, o poder do demônio é gigantesco. Gigantesco. E o demônio é inteligente. Ele sabe qual que é o lado fraco do ser humano. Por isso que é muito fácil de corromper as pessoas com casa de aposta com a puta que pariu. É o que eu falo sempre pra vocês aqui. Se pegar mais da metade da população brasileira e oferecesse amanhã pra eles 1 milhão por mês pra divulgar o Tiger, todos aceitariam. E ao mesmo tempo, todos reclamam que o país não vai pra frente. Qual que é o nome disso? Por que eles vão aceitar fazer isso? Porque o sistema de motivações induz eles a fazerem isso. Simples, pô. É simples.